Fala galera, a gente volta aí, mais um bloco dessa aula 14 para a gente poder fazer um vídeo rapidinho, basicamente sobre o quê? O que levou à queda de Napoleão? A gente tem uma reação europeia a partir da campanha napoleônica na Rússia. Vamos lá. Como eu comentei no vídeo anterior, a França ela se comprometeu a cumprir as demandas de mercadorias, de comprar matérias-primas europeias, mas a França, como eu comentei, não tinha uma capacidade econômica, industrial, comercial para poder fazer esse processo e por isso essa França ela vai fracassar e não vai conseguir atender as demandas russas. E aí o czar Alexandre I, comandante da Rússia, vai falar: olha, a França não consegue cumprir, então rompe o bloqueio continental, negocia com a Inglaterra e Brasil. Não quero saber mais de negociação com a França. Eu quero negociar com a Inglaterra porque é ela que vai me atender. Em dezembro de 1810, ele quebra o bloqueio continental. Napoleão, que tinha feito a ação beligerante com os portugueses, porque estes não tinham cumprido o seu papel, e aí, na aula do período joanino, eu comento sobre a guerra de Napoleão lá em Portugal, acho que cabe aí até fazer uma análise, colocar como que a resistência em Portugal é legal, a gente comentar, você vai ter as várias campanhas fracassadas de Napoleão, então tá lá no vídeo do período joanino. Napoleão, ele vai mandar invadir a Rússia. Manda uma tropa, uma campanha de mais de 500 mil de homens. Assim, você procura imagens, Napoleão indo para a Rússia, você vê homens assim para dizer, para não voltar. Você tem ali uma quantidade imensa de homens, de soldados sendo enviados. Se fala de 600 mil homens e 180 mil cavalos. Maneiro, legal. E aí você tem assim uma campanha e o Napoleão ele vai bater nos russos, mas o general Kutuzov ele vai fazendo um recuo estratégico. E quando ele vai fazendo esse recuo estratégico, ele vai destruindo tudo que fica para trás. Não dá para levar vaca, mata. Poço de água, envenena. Casa, queima. O chão, feno, queima. Queima tudo, queima tudo, queima tudo. Não deixa nada para os franceses. E aí, na história militar, a gente tem que entender que uma campanha militar, você precisa de mantimento. Você precisa alimentar a tropa. Você precisa manter a farda da tropa. Você precisa pólvora, arma, você precisa de tudo isso. Você precisa fazer uma manutenção da tropa. Não é só, mano, soldado. Soldado tem que ter equipamento, tem que ter intendência, tem que ter a logística. Quanto mais longe do seu centro, porque o Napoleão, vamos lá, Napoleão tá aqui. Napoleão tá aqui. França, Paris. Aí vai a campanha para a Rússia. A Rússia aqui. Aí eu vou me distanciando do centro de distribuição de recursos. Ó, vou cada vez indo mais longe. E aí eu vou tendo dificuldade de obter recursos. E aí a tropa vai ficando lenta, vai ficando morosa, vai ficando com fome. E aí eu entro no período do inverno. Lá, eu entro na Rússia, eu começo a sofrer com o inverno russo, começo a sofrer situação complicada quanto ao clima. Então, assim, eu vou vencendo, mas os russos vão recuando. Eu venço a Batalha de Borodino, tomo a capital. O que, que os russos fazem? Tacam fogo na capital. Aí você tem essa imagem, e assim, um erro grotesco. Grotesco. É o filme Napoleão, do Ridley Scott, se vai estar lá, Joaquin Phoenix, pô, maneiro, caraca, vai ser o filmaço. Cena do filme que ele fala que tacou fogo, né, em Moscou. E tacou fogo foram os russos. Ele queria Moscou inteira para poder ocupar, ele não tinha nem como ficar na cidade, que a cidade estava em chamas. A relato dos franceses tentando apagar um incêndio para poder ficar em algum lugar. Aí você não tem cidade, não tem capital, você faz o quê? Você recua. Os russos não se renderam. Os franceses acostumados a bater e ter uma rendição rápida, eles viram os russos resistindo, recuando, recuando, recuando. O Tsar falou: não, agora a gente não vai se render, não, a gente vai resistir até o final. E aí os franceses ficaram com a mão na frente e outra atrás. E você tem uma Moscou que está incendiada, os franceses desesperados, e aí você inicia um recuo. E aí tem esse quadro, eu também encontrei, né, em HD, é um quadro maneiríssimo, é um quadro fantástico, é um quadro que eu vou buscar até ampliá-lo, agora está aparecendo ele maior, onde você vê corpos de soldados franceses congelados, soldados franceses em que
o botão de metal arrebentava e aí a roupa não fechava, aí aquele vento gélido, não tinha, por isso que todo mundo de bracinho fechado, com manto em cima. O próprio Napoleão com um cavalo que tá, né? Um cavalo que tá mal das pernas, cavalo que não tá legal, cavalo que não tá bem. Então você tem fome, frio, menos 30 graus Celsius, e aí o mito de invencibilidade do exército napoleônico vai embora. Não tem como manter uma guerra assim. Aí, o que que acontece? De 600 mil homens, vira menos 100 mil. Eu já vi livro falando 80, já vi livro falando 60. Cara, tu ir pra guerra e voltar com 10%, 15% da tropa, é um fiasco, é um fracasso. E aí, obviamente, que eu formo a sexta coligação, e aproveito o momento de fragilidade napoleônica. Vou bater no Napoleão em Leipzig, na Batalha das Nações. Tem até um monumento em Leipzig que mostra a Batalha das Nações, faz referência a isso. Vou botar aí para vocês verem esse monumento, né? Então a cidade de Leipzig é uma vitória estrondosa e a sexta coligação entra em Paris. E ao entrar em Paris, Napoleão é obrigado a abdicar. Ele assina um novo tratado de Fontainebleau com a sexta coligação, e aí, obviamente, que ele sai pela tangente, ele consegue ali não ser preso. Fala, ó, perdi, tô saindo, tô indo embora, vamos definir o seguinte: vamos assinar o tratado, eu quero uma pensão anual, eu quero ficar numa ilha, a ilha de Elba, eu quero uma guarnição lá para me proteger. Ele fica lá. Então você tem o Napoleão Bonaparte que tá ali esperando a poeira baixar. A gente, o orador já sabe que vai ter outro rolo, que vai ter outra coisa. Mas, por hora, Napoleão derrotado, Napoleão ali na Ilha de Elba, Napoleão que recebe o título de Príncipe de Elba, a Ilha de Elba que é do lado de Córcega, da terra natal dele, do lado da Península Itálica. Então você tem um Napoleão que ganha tempo, Napoleão que consegue tempo. E aí tem essas imagens, né, das representações. Tem a galera lá na Europa emocionada que gosta de fazer representação, de história, de fazer cosplay. Aí tá o cosplay do Napoleão chegando a Elba. Tem a galera, todo mundo ali, né, vestida, guarda imperial, um cosplay, tá o Napoleão ali descendo um degrauzinho. E aí você tem o Napoleão que ganha tempo, porque a sexta coligação, ela, opa, ganhamos a guerra, acabou. A crença da sexta coligação. Acabou, desfaz a coligação, inicia um congresso de Viena, restaura a monarquia na França, colocando o irmão de Luís XVI, o Luís XVIII, né? O filho do Luís XVI morreu numa prisão durante a Revolução Francesa, o Luís XVII, era um menino, era uma criança. O Luís XVIII, ao chegar na França, puxa a bandeira da Flor de Lis, aquela bandeira do rei, a bandeira da monarquia, os franceses que viram o processo revolucionário, que viram jacobinos, que viram diretório, que viram convenção, olha aquilo e caraca, pô, a gente viveu tudo isso para voltar para essa porcaria. Então você tem uma galera que se incomoda, que vai olhar e pensar, pô, na época do Napoleão era bom. Então a gente já fica com uma semente de, ó, tem uma galera na França que olha para o Luís XVIII puxando a bandeira branca com a flor de lis e, pô, é isso? Então voltamos para estaca zero, onde uma galera que anseia, sonha pelo retorno de Napoleão. Napoleão tá lá na Ilha de Elba, vai que. E a sexta coligação, se desfeita, começa a pensar essa reestruturação da Europa. Eles não imaginavam que, obviamente, Napoleão não ia acabar aqui. E que a gente vai ter mais um bloco para falar desse último suspiro napoleônico, o qual é interessante para a gente abordar, para a gente falar desse governo de 100 dias e dessa última batalha, a Batalha de Waterloo. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de Napoleão. E é isso. Um abraço. Tamo junto.